Bem-vindos a mais um Merenda Mental. Eu sou o Peter. E eu sou o Bruno. E na merenda de hoje nós teremos muito de inocência, fantasia e muito chocolate. Então forma essa fila direito que a gente vai alimentar seu cérebro. E você, se recorda quando você deixou de acreditar no Papai Noel? Por que ele deixaria de acreditar no Papai Noel? Não, como assim? Não, peraí. Como assim, cara? Como Ninguém assim? te contou? E hoje nós vamos falar de um autor que conseguiu reunir todos esses seres fantásticos em uma obra. Estamos falando de William Joyce. Mostra os livros aí. Esse autor americano, ele escreve, ele desenha, ele é artista, ele produz, ele dirige os filmes. Se você não conhece o William Joyce, com certeza conhece alguns dos trabalhos dele. Ele ajudou a produzir os personagens de Toy Story, de Vida de Inseto. Ele participou da produção do filme Robôs, aquela animaçãozinha. Mas hoje a gente vai falar de uma série de livros dele. Bom, a história se chama Os Guardiões da Juventude. Mas o Brasil ficou contra o nome, né? Aqui saiu a animação que chama A Origem dos Guardiões. Em Portugal? A origem dos Guardiões, opá. Somos o Sandman e a Fada do Dente. Somos o Coelho da Páscoa e o Papai Noel. Bom, o que o William Joyce consegue fazer nessa história é pegar vários personagens da sua infância e conectá-los e dar uma nova origem para eles. É uma releitura das lendas que a gente conhece. E quais são esses personagens? A história é contada em 4 livros. Tá? O primeiro vai falar do Papai Noel, que ele chama de Nicolau São Norte. O segundo vai falar sobre o Coelhinho da Páscoa. O terceiro vai contar da Fada do Dente, que aqui no Brasil foi traduzido como Dentiana. E o quarto vai falar sobre o Sandman e o Jack Frost. Que aqui no Brasil a gente não conhece eles, mas o Sandman é o personagem dos sonhos, que traz os bons sonhos pra gente, e o Jack Frost seria alguém relacionado ao inverno, às brincadeiras de inverno lá dos Estados Unidos. O namorado da mocinha do Frozen. Ele mesmo. E dentro dessas histórias, ele dá origens e conta outras histórias, como por exemplo, o Coelhinho da Páscoa, que ele diz que foram os primeiros habitantes da Terra, esses coelhos gigantes. E eles eram fascinados por 2 coisas. Chocolate, que eles não podem consumir, porque acontecem mutações com eles. Por exemplo, quando eles vão pra batalha, ele come o chocolate, cresce 2 braços, ou eles ficam mais monstruosos. A outra coisa são as formas ovais. Tanto é que eles dizem que a Terra, no princípio, tinha o formato oval, mas por causa desse formato, a Terra ia colidir com o Sol. Então eles tiveram que cavar a Terra e transformar ela numa esfera. E o que sobrou dessa Terra toda, eles fizeram os Andes e a Austrália. Então ele dá aí uma nova origem para os continentes. Existem muitas teorias mesmo de origem do universo, origem da Terra, formação da Terra. Gostei dessa sua versão. E eu vou explicar para vocês, então, como foi realmente a forma que surgiram as montanhas e os continentes, sem precisar desse coelho gigante da história. Tudo começou a ser melhor explicado quando o geólogo e meteorologista alemão Alfred Wegener, em 1915, com seu livro A Origem dos Continentes e Oceanos, afirmava que os continentes, hoje separados por grandes massas de água, já estiveram unidos num único pedaço de terra no passado, por ele denominado de Pangeia. Do grego, significa toda a terra. Como nenhuma prova adicional foi apresentada, além da consideração geométrica e o encaixe, a ideia foi novamente esquecida. Mais tarde, a similaridade entre os fósseis encontrados em diferentes continentes, bem como entre formações geológicas, levou alguns geólogos do hemisfério sul a acreditar que todos os continentes já estiveram unidos, na forma de um supercontinente. A hipótese da deriva continental tornou-se parte de uma teoria maior, a teoria da tectônica de placas, que descreve os movimentos de grande escala que ocorrem na superfície do planeta, na litosfera terrestre. As placas contatam, se esfregam umas com as outras ao longo dos seus limites e das suas bordas, estando esses comumente associados
Há eventos geológicos como terremotos e a criação de elementos da topografia, como as cadeias de montanhas, os vulcões e as fossas oceânicas. A maioria dos vulcões ativos no mundo estão localizados nos limites das placas, sendo a zona do Círculo de Fogo do Pacífico a mais conhecida e a com mais vulcões ativos. É interessante, mas se eu colocar na prova de geografia que foi um coelho gigante que formou os continentes, você acha que eu tiro alguma nota? Se o professor for bonzinho, pelo menos por criatividade ou imaginação. Ixi, bateu o sinal, galera. Tem que ir, então. Não se esqueça, gente, se inscreva no nosso canal para receber sempre os nossos vídeos. Curta, deixe um comentário e dê um joinha. Até mais!